galera, vamos para mais um Tudo RF, o podcast da Canopus, onde a gente fala de marketing, inovação e tendência. Aqui com a gente hoje a gente tem a nossa deusa do planejamento. Fala, Dani! Tudo bem, gente? O nosso little boy também do planejamento. Olá, Bruno. Fala, Bruninho. O Big Boss, Vini Duque. Vamos lá. E eu, Leti, pra gente trocar uma ideia. Hoje, como acho que já deu pra perceber, a gente vai falar de planejamento. Então a gente começa com: qual é o papel do planejamento? Esse troço, esse tal de planejamento é mesmo necessário no marketing, na publicidade, na propaganda? Eu diria que o planejamento ele é o cérebro de uma agência, né? É ali que a gente consegue transformar em realidade toda a ideia e todo o conceito que a gente tem de determinada ação para um cliente. Então, sim, o planejamento é a parte principal. Sem ele, não dá. Então diz pra gente, qual que é o passo a passo para construir um planejamento de sucesso, já que ele é o cérebro de toda a operação? Eu gosto de dizer que eu enxergo o planejamento em dois momentos. Então, a gente tem o planejamento que nós recebemos uma demanda de um cliente e, a partir disso, a gente começa a desenvolver uma ideia, estruturar essa ação e transformá-la em realidade. E a gente tem o planejamento proativo, que é aquele planejamento onde a equipe de planejamento identificou uma oportunidade e, a partir disso, ele começa a construir as ações para que aquilo também encante o cliente e, consequentemente, se torne um projeto, né? E o que precisa, Dani, para você ficar tão de olho no mercado, nas tendências, para enxergar essa oportunidade? O que você acha que é fundamental o profissional ficar de olho? Eu acho que todo planejamento ele tem que ter uma análise de cenário muito forte, né? O planejamento ele não são só ideias que a gente coloca num papel para que ele aconteça ali, estruture uma cadeia de ações e tudo mais. Eu acho que é estar muito antenado o tempo inteiro ali no que está acontecendo no nosso cenário, para que a partir disso a gente consiga tirar oportunidades ali e transformar de fato, ideias em ações. Tem que conhecer o público, né? Conhecer a marca em questão muito bem, né? Para que a gente possa fazer algo realmente relevante, né? E se colocar também, né, na posição dos clientes, dos nossos clientes. Então, está sempre antenado a isso também é muito importante. Sair um pouco da teoria e ir ali para o prático, para o campo, para entender e enxergar isso. E na prática, Dani, como que é? Vamos supor que temos um plano estratégico a ser construído agora, veio o briefing e o cliente solicitou um trabalho para a gente neste formato. Quais que são as fases? Isso chega, como que vocês fazem? Como que você decupa isso? Como que você divide? By step? Uma vez que chega o briefing, eu acho que antes da gente partir para a parte técnica, é entender a expectativa do cliente em relação ao que foi briefado, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o briefing, por si só, ele é algo frio, né? É o seu primeiro contato com aquilo ali. A gente recebeu e, obviamente, a gente tem que fazer aquele planejamento funcionar com começo, meio e fim, as estratégias ali, mas a expectativa, o que o seu cliente espera que saia dali, eu acho que é o principal. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo do planejamento é entender qual é o objetivo dele, né? O planejamento de sucesso, qual vai ser a minha resposta ali? Então, eu começaria por aí. Tá. E aí, o próximo passo é sentar mesmo e vir ideias e identificar. E eu acho que, principalmente, falar com as outras pessoas e as outras áreas da agência também, né? Porque o grande desafio do planejamento é que ele se torne real. Então, não adianta a gente ter um planejamento lindo ali na teoria, mas que na prática ele não funcione. Então, é muito importante a gente pegar também a visão das outras áreas e juntas, né, a gente adaptar e, de fato, criar algo que faz sentido e que seja funcional. Porque tem uma série de barreiras, né? Budget, público, prazo. Então, assim, não adianta, né? Fazer algo irreal e... Que não funcione, né? A ideia do planejamento é que ele saia dali aprovado e funcionando. Exatamente. Para colocar em prática. Existe todo um contexto que você tem que entender, tanto micro e macro. Você vai analisar tudo, ver as possibilidades que você tem, ver as análises do que você deve fazer, o que você pode fazer, o que você quer fazer, gerando todos esses ambientes que você vai analisar, cada um, tanto do cliente, tanto quanto público, o preço mesmo que você falou. Concorrentes. Fazer um benchmark.
E eu acho que tem um ponto muito importante que toda área de planejamento tem que ter, que é a análise de cenários, né? Muitas vezes a gente recebe o pedido de um cliente, mas quando você vai parar para estruturar aquele planejamento com dados e pesquisas, você vê que não faz sentido que seja daquele jeito, né? Então, ter essa possibilidade de adaptar, de repente, um briefing, mas que você tenha dados concretos para defender essa Não ideia estamos junto ao falando cliente. que os clientes não sabem o que querem. Né? De Não é jeito isso, nenhum. né? Mas a gente pode, muitas vezes, melhorar um Melhorar. pedido ou deixar aquele briefing muito mais assertivo, né? Porque muitas vezes o briefing não corresponde à realidade do mercado e do momento do cliente. Exatamente. Eu penso algo também, nós, enquanto agência, temos que ter a inovação na mente. Né? Às vezes o cliente vem solicitando um produto pronto, né? Mas, na verdade, ele não quer aquilo, ele quer uma solução para um problema que ele tem. Então, acho que o nosso papel é identificar este problema, sugerir em plano a solução ideal para que aquilo seja mais fácil de ser atingido, né? Acho que E o esse é planejamento ele é uma área muito estratégica, exatamente nesse sentido, né? Muitas vezes ele pede uma solução, ele imagina o que ele quer, mas quando você vai parar para analisar, isso pode não fazer tanto sentido naquele momento, ou tem uma outra opção ali que faça mais sentido, ele vai ganhar muito mais visibilidade, por exemplo. Então, tem esse lado de análise, né? É muito análise de cenário, análise de dados, para que a gente saia com uma proposta e um planejamento pronto dali. Então, basicamente, a gente vem de um caminho, de um fluxo, talvez, onde o planejamento eficiente, consistente, de sucesso, nasce com um briefing, um alinhamento de expectativa, um estudo de cenários, de mercado, e aí ideias, plano de ação. Exato. E aí a gente tem o nosso último desafio ali, que é o de vender esse planejamento, né? De apresentar esse planejamento. Então, como eu falei, todo planejamento que a gente faz, a gente tem a primeira pergunta: qual que é o objetivo? O que faria esse meu planejamento ser um planejamento de sucesso, né? Porque a gente tem que pensar também que o planejamento ali, igual você falou, né, do que tem as suas variáveis, pode dar certo, mas eu também tenho que ter um plano B, um plano C, eu preciso analisar essas possibilidades de cenário, né? Então, eu considero esse desafio de expor esse planejamento e vender para o cliente, por exemplo, ou até mesmo para a equipe, né? Porque todo mundo tem que estar alinhado para que aquilo aconteça e funcione do jeito que a gente imaginou. Então, um grande desafio é vender essas ideias para que elas saiam exatamente como a gente pensou ali no começo. Nós somos uma agência full service. Como é que o planejamento pode e deve se comportar, já que temos esse leque de opções e variedade de ferramentas que a gente pode usar para entregar e atingir o sucesso para os nossos clientes? Dentre todo esse estudo que a gente faz, né, que a gente já falou até agora, entre saber o que o cliente quer, por que ele está fazendo isso, qual a dor dele, a gente pode atingir isso da forma mais eficiente ou de uma forma específica, pensando em todas essas ferramentas. Então, às vezes, para a dor dele, qual a ferramenta que seria mais útil? Então, fazer algum evento para captar pessoas, para captar clientes, ou alguma ação digital, ou alguma ação de trade que a gente pode fazer. Então, a ferramenta que a gente usa depende muito da dor do cliente, o que o cliente precisa e o que a gente vai entregar para ele para sanar essa dor. E aí, exemplificando, né? Atualmente a gente está trabalhando numa coleção de um cliente nosso, que é Fórmica, né? E a gente usou todos os conceitos aí. Fórmica, patrocina nós. Okay? A gente usou, de fato, esse conceito do planejamento 360, né? Então, o que é um lançamento, né? Ele permeia ali todas as áreas. Então, a gente fala tanto do digital, quanto evento presencial, quanto as ações e ativações nas revendas, ação com formador de opinião. Então, a gente consegue aproveitar ali todo o mix. Boa, Fórmica, beijo. Sucesso da coleção. Beijo, Roger, beijo, Tami. Muito bom, muito bom. Boa, Bruno e Dani, bom ponto abordado. E acho que para a gente atingir essa efetividade que vocês pontuam, né, que vão trabalhando nos canais, a gente precisa colocar um norte, colocar ali também um objetivo e uma meta para que a gente possa mensurar e mesmo mostrar para os nossos clientes que foi efetivo o que a gente desenhou, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente coloca uma meta saudável, uma meta atingível, uma meta que seja real, tanto para nós, quanto para o nosso cliente, quanto, né, para os clientes dos nossos clientes?
Isso começa, na verdade, quando a gente vai fazer toda a análise de cenário e entender para onde a gente está indo, como a gente pode ir e de que forma a gente vai, né? E a parte das metas também é um processo muito importante de definir com a equipe, né? Então, ver quais são as outras áreas que estão envolvidas naquelas ações propostas e entender o que é real e o que não é real. Porque tem um grande desafio no planejamento, que é o de trazer para a realidade aquilo que a gente imaginou, né? Então, o céu é o limite quando a gente está planejando uma ação, né? O grande desafio é esse, é ter uma meta que seja alcançável, mas que toda a equipe esteja trabalhando para aquilo, senão não adianta, né? Um planejamento ele envolve todas as áreas, então todas precisam estar alinhadas e saber qual é essa meta desde antes, desde o processo de construção do planejamento, para que se faça um esforço e se chegue lá. Trazer dados mensuráveis, eu acho que é um dos dados muito importantes, para que a gente possa realmente saber, em números ou dados específicos, né, quem realmente a gente precisa acertar, quantas pessoas. Então, o estudo de mercado, como a Dani disse, ajuda bastante, saber quantas pessoas estão nessa área mesmo, quem a gente pode atingir em específico. Trazer números que vão ajudar a gente a criar esse planejamento, que ajudarão lá no final, né? A gente contabilizar, analisar e poder trazer isso de novo. E tem um ponto importante que o Bruno destacou, que o planejamento ele não acaba ali, né? Na entrega desse planejamento, nem na entrega das ações. Tem o pós-planejamento, que é quando a gente vai compilar tudo o que aconteceu e apresentar também, para, de fato, entender se aquele planejamento, numa próxima edição, por exemplo, segue ali, plano a partir dali, né? Ou a gente vai refazer aquilo com alguma estratégia e alguma análise que a gente enxergou e que seja mais assertiva, ou se mantém, porque foi algo que funcionou muito. Então, tem a parte de análise antes de fazer e a parte de análise pós-planejamento e pós-ações. Pós-execução, para ter um recalcular de rota, às vezes, né? Quando um projeto muito longo é necessário. É até um forecast mesmo, né? Com tudo que a gente já falou, principalmente pensando que às vezes a gente tem que recalcular a rota, vamos olhar o outro lado da moeda. O que não fazer num planejamento? Muitas coisas. Quais? Um planejamento errado, eu acho que é uma base para a gente ter um final errado. Então, um começo errado vai resultar em ações erradas, que vai resultar em resultados errados, que vai resultar em um outro planejamento errado, onde a gente vai pegar aqueles dados e refazer, como a gente disse. O que não fazer em um planejamento, eu acredito que seja falsificar dados, como sempre, usar sempre dados verídicos que você busca, que você faz essa análise justamente para achar esses dados e não ter uma ideia e dessa ideia buscar dados para suportar a sua ideia. E eu acrescentaria que o planejamento... A gente não vende um produto, né? A gente vende uma ideia. E o planejamento é tornar essa ideia conhecida e executável. Então, o que não fazer num planejamento, né? Não levar em consideração a possibilidade daquilo de fato se tornar real, né? Então, não trabalhar com metas e prazos irreais, deixar o planejamento um planejamento engessado, né? O planejamento ele é algo que ele pode ser mutável ali ao longo do tempo. Organismo vivo ali, né? Exato. Ele não tem um começo, meio e fim. Né? Ele pode ser sentido e trabalhado ao longo do tempo. E isso, e um outro ponto que a gente não pode de jeito nenhum é deixar a equipe que vai fazer parte das ações desse planejamento sem saber o que vai acontecer. Né? Então, tudo precisa ser sentido, explicado e vivenciado por todos da equipe. Um outro ponto também que é muito importante a gente falar é que, justamente por esse planejamento não ser engessado e ser mutável, e ele ter vida ali, né? Não adianta eu ter lá um escopo de planejamento que sirva para todos os nossos clientes, né? Então, cada planejamento ele é específico e pensado para as necessidades de cada um. Não é uma metodologia. Não existe assim. Não é uma ele é ciência de fato criado com as suas particularidades aí, né? É personalizado para sanar a dor do cliente, seja lá qual for. Sim, e até clientes do mesmo segmento, né? A análise de cenário que a gente faz, ela não vai só no segmento, mas vai nas particularidades, então não adianta. Eu adiciono a temporização
do planejamento também como um dos pontos importantes. Porque, às vezes, você tem eventos que vão acontecer esse ano, que vão acontecer ano que vem, que vão acontecer o próximo, e se você começar a copiar um ao outro, vai ficar desinteressante ao público. O público já viu isso ano passado. E também o mercado vai mudando e todo esse estudo, né? Então, a gente sempre tem que trazer coisas novas, coisas inovadoras, pensar como é que a gente pode melhorar aquilo com os dados que a gente teve e outras ações e outras dores. Legal, um exemplo para isso é a gente pensar em target, atuando em revestir como atuando em hospitalar. 2 mundos completamente diferentes. Ou então, isso que você falou de um planejamento não serve, pensando no mesmo segmento, estou falando de arquitetura e decoração, target e GART. Target, a gente está falando ali de uma parada super premium, não sei o quê, que tem que ser instalado por uma pessoa que sabe instalar, que tem que ser certificado. É um outro tipo de produto, para falando para o mesmo mercado que a gente trabalha em GART, que é uma parada faça você mesmo. Então, não é a mesma coisa. A única coisa que a gente aproveita é o expertise no mercado, mas ainda assim não se comporta da mesma forma. Exato. Isso é curioso. Inclusive em ativações de feira mesmo, por exemplo. Você ter 2 clientes ali do mesmo segmento, mas cada um tem a sua particularidade. Uma ativação que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Então, o planejamento ele não pode ser engessado nesse sentido. E falando disso, eu acrescento também um outro ponto, né? Daquele planejamento você faz para o ano inteiro, né? O planejamento para um ano inteiro ele serve de fato para te guiar por essas ações, mas tem que ter a parte de inteligência e estratégia para entender se tem que mudar algo ali no meio do caminho ou não, né? Então é nesse sentido, sim. Boa. A coisa não é escrita em pedra, né? Acho que é aí que está o pulo do gato. Ser consistente a ponto de você saber o que está acontecendo, mas se existe uma mudança de mercado, é preciso se adaptar. E antigamente era muito assim, né? Tinha um planejamento ali que deveria ser seguido a ferro e fogo e ótimo, entregou, meu ano vai seguir daquele jeito. Hoje não dá mais, não né? dá, nosso mercado muda a cada segundo, meu. De repente, a gente está de boa na vida e o Zuckerberg inventa uma firula nova que a gente tem que passar a usar de novo. Uma ferramenta ou então uma ferramenta diferente. Mas o próprio perfil do público muda, né? No meio do caminho, assim. Não dá para pensar que eles vão ter o mesmo perfil. E tem uma coisa também, né? Que quando você faz um bom planejamento e aquela ação faz, o público do seu cliente também começa a te pedir coisas naquele nível e vão acabar te pedindo sempre mais, inovando mais. E aí vira um ciclo, né? Você tem sempre que estar dando aquele passo, aquele degrau assim. Mais adiante. Boa. Agora um ponto. Quando a gente tem que recalcular a rota? Qual o indicador ou índice que diz pra gente que a gente precisa falar, opa, para tudo, a gente precisa rever? Como a gente sempre tem as métricas que a gente leva para analisar todo esse perfil e sociedade que a gente entra nela e tenta convencer as pessoas, mexer com a cabeça das pessoas, trazer para dentro da marca. Nossa, como você é do mal, é assim que funciona? Essas métricas ajudam a gente a analisar durante o percurso também, não só ao final. Durante o percurso, se alguma coisa der errado, se essas métricas estão indo por outro lado, a gente está atingindo outras pessoas que não as que a gente queria, alguma coisa tem que ser feita. Senão, no final, a gente vai ter dados que não serão úteis para fazer um replanejamento. Assim como um resultado que não foi alcançado, não foi atingido o esperado, exato, né? Exato. E quais tipos de métricas a gente avalia assim, para ter essas conclusões? Uma das métricas muito usadas no digital é a quantidade de pessoas que a gente atinge, né? Isso não é uma métrica muito específica, porque é um número, né, de quantidade de pessoas, a gente não sabe que tipo de pessoa é essa. As empresas que a gente atinge é um número bom, porque ela te diz quais empresas você está atingindo, o que você quer. Existem todos esses dados mais específicos, né, e menos específicos. Os mais específicos ajudam a gente a entender métricas qualitativas e os menos específicos umas métricas mais quantitativas, né? Só complementando, vou dar um exemplo, né? Vamos supor que em determinado planejamento a gente tem uma meta de performance ali para alcançar.
Então, pelo menos em Canopus, semanalmente, a gente tem um acompanhamento do que está acontecendo, né? Então, já teve casos, por exemplo, que a gente chegou muito antes de metade desse planejamento e as metas já haviam sido batidas. Então, ainda assim, é momento de reunir a equipe, entender o porquê foi tão bem, para que, de repente, a gente replique num próximo ou ajuste, ou em casos em que ainda não estamos ali dentro do esperado, opa, peraí, vamos rever, porque a gente ainda tem um tempo ali traçado, né? Para que não chegue no final daquele planejamento e a gente não tenha uma meta batida, por exemplo. Uma coisa que é mais difícil de acontecer, mas ainda assim pode acontecer, é a gente mudar a métrica em vez do planejamento. Às vezes a gente espera bater uma métrica que seja, 50% do que a gente bate em um tempo bem antes. Então, essa métrica estava errada. A gente tem que aumentar a meta e tentar chegar lá ao máximo que a gente conseguir, né? Eu já ouvi uma coisa assim antes, de quando eu atingir a meta, eu tenho que dobrar a meta. Onde foi que eu vi isso? Não sei. Enfim. Mas eu acho que complementando até esse lance de métrica também, a gente também tem que pensar que existem métricas específicas para mensurar a solução de dores específicas, né? Cada planejamento tem seu objetivo. Exato. Eu quero vender, então eu preciso acompanhar o quê? Conversão. Eu quero que as pessoas saibam que eu existo. Eu tenho que acompanhar reconhecimento de marca, alcance, impressão. Né? Acho que é por aí. Eu estou fazendo um evento e eu quero saber, eu quero um monte de gente chegando no meu stand. Eu tenho que pegar os bipezinhos, como chama o negocinho de bipar? O leitor de... Código de barras. Esse Breguenites aí e começar a fazer a mensuração de quantos passantes estão tendo no meu stand. Ou criar outras estratégias para trazer aquelas pessoas para o stand também, exato. Né? Que não seja o tradicional. Exato. Ali. Quanto eu estou vendendo no PDV, a partir de um material específico que eu fiz para merchan. E a forma como a gente vai fazer essa análise começa lá no objetivo do nosso planejamento. Qual é o objetivo? É esse? Ok, então a forma que eu vou analisar ele no final é essa. A gente vai entregar exatamente a análise daquilo que a gente colocou como objetivo no começo. E ROI é importante? Às vezes sim, mas nem sempre. Às vezes o ROEX é mais importante. Depende da dor e do objetivo. E a gente alinha isso com a expectativa do cliente lá no começo, né? Por isso que não dá para ser um briefing só focado no que eu quero. A gente, de fato, precisa entender e entrar na particularidade daquele cliente, né? Às vezes ele acha que ele tem um objetivo e quando a gente vai ver, ele precisa de outro ali, né? Não é aquilo que ele quer saber de fato. Ele só não sabe como chegar até onde ele precisa. A maioria dos clientes tem essa mentalidade, né, de querer um retorno daquele investimento muito rápido e de uma forma quase que integral, né? O problema é que às vezes as coisas estão juntas. Se você quer um retorno de investimento rápido, você precisa pensar se o mercado já te conhece para poder focar só em conversão. Preparar a base, né? Preparar a base. Se você tem um mercado que nunca te viu, você quer vender para quem que nunca nem ouviu falar de você. E é isso que a gente precisa construir ali no planejamento, uma base sólida para a gente começar a fazer esse trampo de... E aí talvez os dois andam juntos, né? E vender essa ideia também, exato. Né? Aquilo que a gente fala de alinhamento de expectativa é justamente isso, é ele entender. Eu quero isso, tá bom, mas a gente precisa primeiro começar dessa forma. É dar essa segurança, é mostrar o que vai acontecer com ele, né? Uma analogia bem ridícula é a gente pensar que às vezes a gente vai para academia, chega lá pro personal trainer com a revistinha na mão, com a fotinha na mão, da pessoa sarada, falando que você vai ter isso em 2 dias, né? E se você não fizer um treino de 7 dias por semana, comer certinho e toda a cacetada que envolve isso, é a mesma pegada para a marca. Para você ser uma marca crossfiteira, zoeira, sem preconceito. Pra você ser uma marca parruda, às vezes você precisa fazer a dieta low carb certinha pra poder sim você ficar lá com os gominhos bonitão, saca? Você gostou dessa analogia? É maravilhosa, vai. Você curtiu, fala o menino do parkour. E algo interessante também, né? Acho que nessa análise aí pós-execução do plano, também identificar que nem tudo foi um problema do marketing, né? Às vezes, nós, publicitários e marqueteiros, temos esse estigma de que tudo é problema do marketing. Às vezes não. Às vezes a gente fez todo o trabalho, levou o cliente até a loja, levou o cliente até o ponto de venda. E por algum motivo... Levou o cliente até o site
Só que lá não converteu, porque tem um problema no site de UX UI, na loja, o vendedor não atendeu as expectativas. Enfim, tem uma série de outras análises a serem feitas para comprovar o ROI, né? Tudo influencia, né? Tudo influencia. Toda a expectativa que o cliente leva, a gente tem que atender. Mas toda essa expectativa é feita por muitos motivos, que envolvem família, trabalho, o que for. A dor do cliente. E eu acho que a parte de alinhamento de expectativa que a gente fala no começo também tem que ser, né? Até onde nós vamos, o que esperar ali desse nosso planejamento, dessas nossas ações, né? E a parte de análise, ela vem para complementar isso. Então, para que a gente consiga mostrar que, de fato, a culpa não é do marketing, a gente precisa ter dados para provar. Então, é a parte de embasamento, né? Como eu disse, planejamento não é só uma ideia. Ela tem um conceito, ela tem um porquê estar ali. É isso aí. E não é tirar o corpo fora, né? É sim colocar cada um no seu quadrado, identificar e tentar ajustar. Porque o objetivo de todas as áreas é né? Ter resultado e ponto, né? Exato. Agora, falando em todas as áreas e em outras áreas, como é que o planejamento influencia na vida das outras áreas? Eu diria que praticamente em tudo, né? Todas as áreas têm que estar envolvidas ali no planejamento, né? Então, vou usar esse exemplo que a gente falou também da coleção de fórmica, né? Do planejamento, vamos usar o exemplo aqui de conteúdo, por exemplo, né? A área de conteúdo, ela tem que estar toda pautada e alinhada com o planejamento do lançamento daquela coleção. Né? Então, não adianta, por exemplo, o conteúdo ter ali a rotina dele e realizar de acordo com o que normalmente a gente faz, vendo que a gente tem um acontecimento diferente aqui. Então, precisa adaptar, ajustar aquela rota, olhar qual que é a ideia do planejamento para vender, para que eles trabalhem junto, planejamento e conteúdo, por exemplo. Né? Tem um objetivo principal e aí a gente conduz para que ele fique cada vez mais assertivo. Eu diria que cada área, além do planejamento que a gente faz para um objetivo para completar o do cliente, cada área tem o seu planejamento interno. De você ter um meio para chegar no ponto que vai sanar a dor do cliente. E na produção, ter o planejamento dele de que ferramenta vai usar, como vai fazer isso. Então, o planejamento ele está em todas as áreas um pouquinho. Ele é um guia, né? Isso que você falou quer dizer que planejar não é uma coisa única e exclusiva do time de planejamento. Os outros times também eles bebem da informação macro, da ideia maior, de um problema maior que precisa ser sanado, ser resolvido, e se planejam juntamente dentro das suas áreas de atuação, sua expertise, para sanar essas dores com microplaninhos. Interessante. Ele vira microplanejamentos ali, né? Interessante. Plano de conteúdo, plano de como vai ser a arte, plano de mídia, plano de live marketing. Interessante. Quer dizer, então, que um profissional, um planejamento tem que ser onipresente, tem que estar em todas as áreas, tem que estar antenado em tudo, tem que saber de todas as métricas, tem que fazer tudo isso daí. Legal, vocês contaram todas as atividades, todos os desafios que um planner tem que ter, né? E realmente são muitas atividades. Só que eu queria saber, assim, na opinião de vocês, em 2022, né, nesse cenário maluco que estamos, do marketing, da publicidade, do marketing digital a toda aí, o que um profissional precisa ter? O que ele precisa ser para ser o cara do planejamento? Na minha opinião, tem que ser um profissional que transita um pouco ali por todas as áreas, entende um pouquinho, né, como cada área funciona e de que forma cada uma delas entra ali no seu planejamento. Um profissional que tenha capacidade de análise de cenário, né, que pense, que visualize lá na frente um cenário A, um B, um cenário C, que tenha rapidez de solução de problemas também. O que mais, Bru? Eu acredito que a técnica e a prática são coisas diferentes que são essenciais juntas. É bem difícil ter esses dois juntos, você saber a teoria de uma prática, de um método, e saber executar ele de uma forma que ela saia como planejado mesmo, né? Isso é essencial para alguém de planejamento. E eu só acrescentaria mais uma, assim. Eu acho que o profissional de planejamento ele precisa saber contar e encantar, né, histórias Sim. e projetos. Verdade.
Amor. Amor pela profissão. Tudo por amor. tudo é história, né? Tudo depende, rap. depende como foi contado, né? Como vai encantar. Nessa pegada de 2022 ainda, que o Vini trouxe, pensando nesse mundo pós-pandêmico, hoje a gente tem um prato da casa, um tipo de planejamento que a gente mais execute. Definitivamente, os meios digitais eles são imprescindíveis hoje em dia. O meio digital, as redes sociais, eles tomaram conta, assim, todo mundo usa. Então, é o meio mais prático de você chegar em alguém, você especificar que hoje em dia já é possível de você chegar na pessoa que você quer, chegar no público que você quer, né? Então, o meio digital, ele é o mais utilizado, tanto quanto a gente, quanto outras agências, quanto outros métodos. Não que o marketing tradicional ele seja menos utilizado. Pegando o gancho aí do Vini de 2022, nesse mundo pós-pandêmico, a gente pode pensar em talvez um prato da casa, um tipo de planejamento que a gente mais faça? Definitivamente, os meios digitais hoje em dia, eles estão muito presentes na sociedade, né? Todo mundo usa rede social, todo mundo está online, conectado. Então, é muito fácil de atingir as pessoas hoje em dia. A gente entra bastante no específico nesse meio, a gente sabe qual a profissão da pessoa, o que elas gostam, e a gente pode ter um norte de qual o público que a gente quer atingir e que a gente pode atingir. Então, o meio digital com publicação de conteúdo, criação de conteúdo, vendas até no meio digital, acho que é o mais... Calma aí. Por isso tudo, eu acho que o meio digital... Desculpa. Não, tranquilo, só pra... O meio digital é mais o quê? Me dá um adjetivo. Democrático? Usual. É o mais abrangente e usual atualmente. Por isso tudo, o meio digital ele é o mais abrangente e usual disso tudo. E dando um exemplo também agora, né, com a volta dos eventos presenciais, um exemplo de estratégias, tanto no on quanto no off, são as nossas estratégias de planejamento para live marketing, que estão sendo cada vez mais desafiadoras, né, com essa retomada. Então, a gente tem 2 frontes fortes. Marketing digital, faz todo sentido, né, versus o impacto que você tem pelo baixo custo, com os super eventos que estão de volta aí nesse mundo pós-pandêmico. Muito bom, muito bom, muito bom. E entendi, e faz total sentido, mas quando optar pelo marketing tradicional? Quando optar pelo impresso? Quando optar pelo live marketing ao invés do marketing digital, que é o mais abrangente, que é o mais usual? E por que a gente opta por essas outras tipos de atividades? Existem planejamentos, por exemplo, em que a gente consegue mesclar ali tudo, de tudo um pouco, porque aquilo faz sentido, né? Então, na verdade, a definição de quais elementos do marketing a gente vai usar ali dentro de um planejamento começa naquela análise de cenário, né? E hoje, por exemplo, com as ativações que a gente propõe em live marketing, cada vez mais a gente usa um pouquinho de cada área ali, né, até uma estratégia omnichannel, né? De levar Exatamente. O cara de um meio para outro. Não acaba ali, né? A gente está falando com várias pessoas diferentes em momentos diferentes. Então, é importante saber que cada uma delas está em um momento ali e a forma que a gente vai atingi-las também pode variar. E quanto mais estratégias a gente tiver, mais chance de alcançar mais e mais pessoas. Então, a gente precisa entender de cenário, entender quem é o público, onde ele está e qual budget o cliente tem. Para saber quando usar uma TV, como dividir, né, essas estratégias, enfim, né? E qual o tempo que ele tem também, né, para ter os resultados, né? Que vai no que a gente lá no começo do que a gente falou, né, que é tornar o planejamento viável para que ele de fato aconteça. Posso falar de um método? Trazendo um exemplo aqui, a gente pode trazer o método SMART como um método bem funcional. Assim, ele sempre tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tendo esses 5 fatores aí, a gente consegue ter um planejamento bem estruturado em todas as ações e aí realmente começar a pensar nas ações que a gente tem que fazer.
Eu acho que todo mundo já se pegou nessas horas que você para e você tem muita coisa para fazer. É um momento que você fica, meu Deus, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso fazer coisa da faculdade, trabalho, resolver um negócio da vida pessoal. E às vezes, essa mentalidade de ter tudo muito em cima, bagunçando tudo, você acaba não fazendo nada. Quando você estiver nessas situações, você tem que parar e olhar, meu Deus, qual a prioridade e como eu vou fazer isso? E aí sim, bota em prática planejamento. Começa a fazer o seu planejamento. Isso Exatamente. Se planejar. Começa a se planejar, que aí as coisas saem. Se você precisa de fazer muita coisa, tudo é urgente e é muita bagunça, as coisas não saem do jeito que elas tinham que ser. Você tem que ter um planejamento. Então, a partir do momento que você estiver com a cabeça muito cheia, para um tempo para se planejar. Que aí as coisas vão sair muito mais rápido do que você não parar esse tempinho. Saindo um pouco do universo do marketing, da comunicação, de comercial até, né, que a gente passeia por aqui pelos nossos assuntos, o planejamento é aplicado a tudo na vida? Eu acredito que todo mundo já passou pela situação onde você tem muitos casos a resolver, tanto trabalho, vida pessoal, faculdade, estudo. Você tem muito trabalho para resolver, várias ações que você tem que fazer, você não sabe por onde começar e está tudo bagunçado, e às vezes você não quer tirar aquele tempinho, porque vai tirar o tempo das suas coisas para você se planejar. Só que esse tempinho, ele ajuda a você colocar uma ordem nas coisas, principalmente, e vai reduzir muito o tempo que você vai utilizar fazendo aquelas coisas. Então, quando você estiver muito, muito cheio de coisas assim para fazer, tira um tempinho, separa um tempo para se organizar, que é a organização, o planejamento, para se planejar. Esse planejamento vai te ajudar no tempo que você vai ter de todo o resto das tarefas. E eu acrescentaria, né, que é preciso planejamento para montar um planejamento. Né? Para você fazer um planejamento de fato, você precisa estar focado naquilo, né? O planejamento ele não é uma tarefa que assim sai de um dia para o outro, né? Exige uma imersão, um conhecimento, se aprofundar naquilo. Então é preciso sim planejamento para planejar. É preciso planejamento no planejamento. Boa. No planejamento e na vida, né, gente? Se a gente não planeja, ninguém faz nada. Até pro rolezinho do final de semana, se não tem planejamento, não tem rolê. É o que é. Planejamento vai muito além das porteiras da agência, do marketing, da comunicação. Se não tiver um planejamento, vai ser aquela mensagem: bora sair domingo? Bora. E vai ficar por isso. Quando você se planeja, fala, vamos sair domingo tal hora, fazer tal coisa, aí sai. Vira o brasileiro, né? Vamos se encontrar, vamos tomar um café qualquer dia, beleza. Boa. E aí, tudo que a gente planejou pro podcast foi falado? Pauta cumprida? Pauta cumprida, podcast planejado e realizado com sucesso. Executado, check. Bora lá, vamos mensurar agora. Vamos mensurar o resultado desse podcast depois. Galera, esse foi mais um Tudo é Ref. Curte pra gente saber que você tá gostando, deixa um comentário, compartilha, escreve aí pra gente o que você achou sobre o que a gente discutiu, quais temas você quer que a gente traga aqui pra mesa de discussão, qual bola a gente tem que levantar. E é isso. Um beijo e até a próxima. Bye. Tchau.